Este programa teve a ajuda de produção de Baljet, Rua da Granja 555, Rio Tinto. Euri Seguros, Sociedade de Mediação de Seguros Limitada. Edifício Domus Milênio, em Monção. Rua da Boa Vista, número 600, Rio Tinto. Boa noite, bem-vindo à Casa dos Grandes aqui na Norte TV. Apesar da paragem do campeonato, continuamos aqui para comentar os assuntos mais relevantes a nível de futebol desta semana, que foram, sem dúvida, o jogo da Seleção Nacional, o que fez e o que irá fazer amanhã, e também as eleições do Sporting. Para me acompanhar neste programa, e como sempre, o Pedro Camões. Olá Pedro, boa noite, pelo Futebol Clube de Porto. Paulo Falcão, o eterno sportinguista. E Vítor Silva, um não menos eterno benfiquista. Boa noite. Boa noite. Estamos de regresso ao Estado da Luz e não há notícias sobre o Benfica, pois não, Vítor? Era suposto começar o programa com o topo da casa, mas a lesão parece do Cardoso. É uma lesão, acho que é uma lesão dissimulada. Acho que qualquer coisa é objeto de notícias. Logo que tenha o Benfica no meio. Na ausência de notícias, cria-se um vácuo. É coincidência, no Benfica tudo é coincidência, não é? Acho que sábado já estão prontos para jogar. Isto não pode jogar terça. É bom sinal, quer dizer, o Benfica está a trabalhar bem. Jogar esta terça? Acho que aí prova que a nossa seleção nesse aspecto está muito melhor que a Paraguai. Nós temos um espírito de grupo muito mais forte. O Cristiano Ronaldo não vai poder jogar na terça-feira, vai se manter com o grupo. O Cardoso Malgueiras não, tem que regressar à luz. O Benfica está a trabalhar bem nos bastidores. Claro, sim, exatamente. Também é importante para ser campeão, não? Sim, agora falta saber porque é que o Ronaldo se mantém, não é? Não sei, mas mantém-se, uma coisa é certa, mantém-se. Pois. E tu achas Real Madrid treinou hoje? Será para se desculpar do erro infantil que cometeu no também, jogo? se calhar Não, pode ser também. Bom, vamos já falar da seleção, da grande exibição que fez em Israel, mas em primeiro lugar eu iria falar das eleições do Sporting, até porque está muito fresco, e começava a perguntar aqui ao Falcão se, digamos, era o presidente anunciado antes das eleições, ou esperado, digamos assim. Eu sempre pensei que o Bruno Carvalho fosse o presidente eleito, ou que fosse o presidente que ia ganhar as eleições. Entretanto, depois na imprensa surgiram umas notícias que o Bruno Carvalho já não estava tão adiantado nas sondagens, que o Conselho já tinha mais de 13%, e sendo um Sporting um clube conservador, cheguei mesmo a pensar que íamos continuar com o Conselho e com a mesma política que temos tido ao longo destes tempos. Felizmente não, isso não aconteceu. O Conselho não ganhou, o Bruno Carvalho ganhou as eleições, já à partida, não é? Falta a contagem dos votos por correspondência, que eu acho que não vão alterar significativamente o resultado final das eleições. E temos um presidente novo, líder, e vamos esperar que seja um bom presidente para o Sporting. Houve ali algumas coisas que eu gostei, especialmente na forma como o Bruno Carvalho... No discurso da vitória? Não tanto no discurso, mas mais na atitude de se dirigir aos sócios e mostrar que está no meio deles, um bocadinho à imagem do que fez o Pinto da Costa há uns anos, quando quis ganhar o apoio dos sócios, não é? Que se juntavam em assembleias, não é? E que valia ali um espetáculo, não é? Que parecia uma igreja do Reino de Deus. O Bruno de Carvalho teve essa atitude, ou seja, foi para o meio dos sócios, abraçou-os e disse: o Sporting é nosso, ou seja, o Sporting agora é dos sócios, ou seja, vamos deixar de ter aqui interesses de capital. Mas não tão elitista, não? Não tão elitista. Eu acho isso bom porque
isso que faz os clubes, não é? O Porto é o que é. Até a próxima até querem na realidade novamente. Não sei, Pedro, não É uma sei. semana- Mas vocês é que são futurologistas, não é? Não sei, mas espero que o Bruno de Carvalho venha romper um bocadinho com esta saga de insucesso que o Sporting tem tido ao longo destes últimos anos. E o Sporting é uma equipa de topo, já estamos há 12 anos, julgo eu, sem ganhar o campeonato. E está na altura de voltarmos outra vez, há 10 anos, ganhamos em 2003. Embora o discurso do Presidente não é de vitória já Isso não podia ser, imediata, não digamos podia assim, ser, não não é? é? O objetivo neste Por um momento... lado, não deixa de ser realista, não é? Sim, Porque falsas promessas não é pior. Se ele não tinha esse discurso antes, não iria agora aplicá-lo, acho eu que não seria coerente. Mas acho que o Bruno de Carvalho agora tem primeiro que sentar-se, o que ele vai fazer é falar com os parceiros, a banca, não é? Neste caso, vai falar com o clube, com os responsáveis pelas várias áreas que o Sporting tem, as várias modalidades, que são bastantes, e vai falar com o Josualdo, não é? O Josualdo, acho que também teve uma atitude digna de um senhor que eu louvo aqui, que lhe pôs o lugar à disposição, não é? E acho isso de louvar, não é? Se fosse outro, se calhar agarrava-se ali à cadeira. Mas até o final da época, vocês já têm que o manter. Se calhar, acho que não valia a pena estar a mandar agora o Josualdo o treinador do Presidente? Não, e tanto não é que houve, a certa altura houve ali uma ruptura entre o Josualdo e o Bruno de Carvalho, quando o Bruno de Carvalho começou a questionar certas coisas, e aliás, quando houve este problema toda a Assembleia Geral de criar novas eleições, o Josualdo apelou um bocadinho à calma e que este tipo de atitudes não era bom para o clube, ou seja, falou um bocadinho para além das suas competências, que é o clube, que é o futebol, não é? Ele falou mais a nível de dirigismo e de competências que lhe dizem respeito, não é? E o Bruno de Carvalho, nessa altura, também respondeu, e eu acho que houve ali uma quesilha entre os dois, embora que superficial, mas não é o treinador do Bruno de Carvalho, nunca foi, é agora até ao final, acho que não fazia Não achas que tem os dias contados? Sim, o Josualdo nunca foi, o Josualdo faz-nos lembrar o Godinho Lopes, não é? O Godinho Lopes é uma coisa que nós queremos esquecer rapidamente, enquanto ele lá estiver, vai-nos sempre lembrar o Godinho, que ele foi o treinador do Godinho Lopes. Só vou ver o Van Basten nas eleições que perdeu. Foi. Não sei se será agora, acho que não. Não sei, fala-se do treinador do Atlético de Bilbao. Não sei se repararam, mas a atitude e a campanha e o discurso do Bruno de Carvalho foi muito diferente de há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás era completamente radical, era cortar com tudo, era... Este ano já foi mais comedido, ganhou mais experiência, conheceu melhor a realidade já do não clube. Se atravessa, entre aspas, tanto. Já não foi à Rússia buscar investidores duvidosos. Exatamente, por porque exemplo. ele antes trazia 70 milhões, agora diz ele que é 25 ou 30, que é o que. Pronto, ainda para já não Isso tem a ver com os cortes dos depósitos russos no Chile. Mas o José Conceito, atenção nos debates que deu na televisão esta semana, o empresário do Conceiro é o Paulo Barbosa, não é? Por isso é que ele meteu na Rússia, e acho que pelo visto o Conceiro disse uma vez numa entrevista que ganhava num jogo pelo Lokomotiv mais do que o Presidente da República em Portugal. Sim, mas o Conceiro, se ele ganhasse tanto, ele estava lá a jogar. Investimentos russos, neste caso, também se calhar o Conceiro também... Aliás, o Conceiro disse que os investimentos deles eram estrangeiros. Sim, vamos agora esperar. Há de reparar que o Bruno Carvalho não se atravessou nada, não disse. Não, ele não se atravessou porquê? Porque quando ele falou dos investimentos russos foi logo notado como máfia, que tinha pai a máfia russa. Mas ele não vai cortar radical, ele não vai cortar radical. E acho que se calhar o Josualdo Ferreira, por isso é que eu digo que eu acho que ele vai manter até o final da época, porque acho que não vai cortar. Não, acho que não fazia sentido. E eu acho que o Bruno Carvalho tem uma coisa importante. Nem há espaço já para ter mais treinadores. Nem verba. Tínhamos que lhe pagar até ao final. Provavelmente ele estará já a trabalhar no treinador da próxima época e já se calhar a preparar a próxima época. O Bruno Carvalho, aí é que eu acho que ele pode ser inteligente. Sim, claro, vai já estar a trabalhar com um novo treinador. E a preparar já a próxima época, não é? Mas aí também tem que ser. Eu acho que o Josualdo Ferreira ele vai ser frontal. Por falar em preparar a nova época, já não começa mal, eu me pergunto, tendo como diretor desportivo o Inácio, que neste momento é um treinador no ativo, e que devia, enfim, vai cumprir o contrato que tem no Moreirense até ao final da época. Ou seja, não começa mal o novo diretor desportivo, que devias realmente estar a preparar a nova época, estar a treinar uma equipa adversária, que por
por agravante, digamos assim, vai ser o adversário do Sporting. Na próxima jornada. Não é na próxima, na outra seguinte, em casa. Não se compreende muito Não bem. é confuso, se compreende não é, muito bem. é pouco transparente. Não é pouco transparente, não, porque é a realidade, é o que está lá. Agora, Mas, ó, pouco ético, não é, se calhar mais ético, sim, está assim, transparente, Ainda bem que o será, Sporting sei. está para aí em décimo, não é? Não achas isso, não achas É um isso, sinal muito de Sim, corrupção eu muito por grave. acaso- pouco ético, é Eu, isso, mais a palavra além, é essa. eu acho que ele se calhar vai, eu vou deixá-lo falar porque eu acho que ele se calhar vai, eu ia mais além, eu ia questionar um bocado quem é o Inácio e o Virgílio para serem os diretores desportivos do Sporting. Pois, se calhar tinham. É mais pela competência até do que O Inácio, porque não? É como O Inácio foi treinador do Sporting. treinador, Sim, o Rui Costa. então, e o Rui Costa? Sempre teve muito ligado ao Faz a Sporting, ligação entre treinador e E o Rui direção. Costa, não é? o Rui Costa, Vai buscar gajos da casa. ex-treinador do Futebol Clube do Porto. Está bem, mas Desculpa, ninguém, Inácio, sou um treinador de futebol. mas o que é que o primeiro-ministro? O Zó Ninguém também primeiro-ministro, é. já devia ser. Não, isso é a mesma coisa. O diretor desportivo faz a ponte entre o treinador e a Mas, direção. mas, Basta Falcão, mas de qualquer das formas, o facto de ele estar, digamos, Não a acho- liderar não uma acho- equipa, neste caso, em Sim, competição. o Moreirense não se é desporto. queixou, pelos vistos, não é? Deixou, porque senão podia demitir, não é? Dizer, ó, meu amigo, ou você faz isso, ou Ou ele próprio. ou ele próprio. Mas se calhar o Moreirense até nem se importa que ele continue lá até o final Não, da mas eu não estou a época. falar na perspectiva do Moreirense, estou a falar na perspectiva do Do Sporting. Sporting, para nós, oh, Rui, vamos esperar, não é? Olha, se isso ainda nos der a vitória contra o Moreirense, se perdermos, acho que vai ser difícil. Mas eu nem me referi Eles tanto ao dizem, resultado. Vais teres lá uma pessoa dessas, achas que é correto? Uma pessoa dessas, o Inácio para mim nunca foi incorreto na vida toda desportiva. Não, se tinha que pôr lugar de disposição, nunca poderia entrar em confronto agora, sendo o próximo diretor desportivo do Sporting. Sim. E digo-vos uma coisa, vocês vão buscar um diretor desportivo, é o treinador do Moreirense, o vosso diretor desportivo é o treinador do Moreirense, vocês vão buscar, mais nada, ponto. Vocês vão buscar, como, é uma coisa que Qual nós é o íamos buscar. problema do diretor desportivo ser treinador? Do Moreirense, E qual é o problema? não sei. Mas quando Qual é o quando problema? houver, Acho que o clube mas a ser quando top, houver, temos que- É o Já Inácio, foi treinador é o do Inácio. Porto. Hã? Diz-me lá, Foi treinador do Porto há quantos anos? Não Desculpa lá. interessa. mas quando ele se deslocar ao Alvalade, à equipa dele, ao clube dele, Não sei, eu Com- não sei com se o isso vai papel do acontecer. Eu adversário. não sei se isso vai acontecer. Eu acho que para isso não acontecer, tem que acontecer algo. acho que vai acontecer alguma coisa. Isso não, acho que não vamos ver o Inácio no Não, banco vocês- com a equipa adversária. quando a equipa adversária com o Vocês treinador desportivo do Sport. Não estamos a ver, acho que não é continuam muito a antes. discutir a estabilidade do Sport ou da equipa de futebol tem a ver com uma série de fatores, não com a equipa em si, nem com o Sim, treinador. claro. Não vale a pena estar a bater no ceguinho porque Não há acho que outros isto seja fatores top, muito mais importantes. Além de serem diferentes, eu não acho que isto seja também um caso de. Não, mas não é razoável, não é muito Não, razoável. mas acho que não vai acontecer, acho que Não é razoável, acho que não é. Mas espera aí, não faz sentido, não faz espera aí, sentido. onde é que está, Mas onde é que também está não o razoável no escandaliza. futebol português? Explica-me. No Onde é futebol que português, sim, então é mais do. Razoável foi é o déjà foi o vu. que o Falcão acabou de dizer, o José por lugar às Mas pessoas achas que isso é nós- razoável. sim, Claro. O nosso Ele não futebol pôr, alguma não vez é teve razoável. ética. Há ética no futebol Pois português. não. há. Mas Por eu isso também também- acredito que o Inácio esteja a olhar para o Moreirense, atenção, o Moreirense estava em último lugar, não sei quantos pontos, e agora já está fora do lugar de disposição. Há mais interesse do Moreirense com o Inácio do que o Claro. Inácio com o Moreirense, Sim, sem sim, dúvida também nenhuma. E o concordo, Inácio, concordo, se concordo. ficar com o Moreirense, vai ser quase Não, como sim. ajuda. Mas também eles não se concordo protegem com o se Rui quando votariam. diz que é pouco ético. Sim, mas se ambas as partes se entenderem, eu acho que isso não vai acontecer. Acho que o Inácio não vai para o banco porque trata-se de um jogo em que o Sporting tem pontos a discutir e precisa O deles para Sporting, o ir à Sporting Liga é um Europa. clube sem segundas intenções, toda a gente sabe que o Sporting é um clube sem segundas intenções. Pois, ao contrário de outros, que não têm isso. Não é? O Paulo Pereira Se fala- essa depósito marítimo. Vocês muito sem falam do segundas Paulo Pereira Cristóvão, pá, eu acho uma piada. Uma nova, num pano Acho- branco, é, pano branco, sim, uma nova. mas não é essa pequena nova. que seja. E a vossa? E o vosso, Isso é e o vosso, nós e o- somos e o um vosso manto? um manto. Que cor é que é? Malhado. É malhado. No melhor parque. É malhado. Entretanto, o Conselho, digamos, o segundo classificado, teve 45% da votação, ou seja, foi significativo. Achas que está ali já criado o governo sombra do Sporting? Não, eu acho que. E que também tantas vezes por fora tanto dominam a gestão de. Não, eu acho um bocadinho que o Bruno Carvalho foi para o Godinho Lopes. Ele Eu diz acho- que eu a lista acho- dele Ah, de Lewis. Ele diz que bem. a lista dele de Lewis. Sim, eu acho que o Conselho foi bom, concorreu, mas no Sporting alguma coisa que o Sporting acho que já há muitos anos vive em guerra constante e com oposição constante. Guerrilha. Exatamente, aquilo é pior que Beirute. Da parte do José Conceiro acho que não vai haver. Não, aliás, o Conselho já se encostou, o Zeferino já se encostou, eles que agora querem meter chito lá para dentro. Isto agora, os velhos do Restelo, dava lado agora que vão ter mais dificuldades, que está lá, atenção, está lá um miúdo com 41 anos, miúdo atrás, Claro. não é?
E Está lá, aquele, mais estipulado. conselho leonino A acho que primeira foi um bocado regulada. esvaziado, não é? Não, foi, agora temos lá. Não é? O Sim, sim, Sporting sim, Continua a lá. existir, o conselho leonino Pedro, continua a primeira sim, regulada sim, comida sim, de sim, cometa, sim. como tu dizes, é comido pelos tubarões. Quem? Bruno Carvalho? Vamos ver, vamos ver. Vamos Vamos sabes que ver. vais lembrar o Nemo entrar no aquário com Pode ser. os tubarões, Pode ser, com então. o Nemo. Mas não é. Vamos ver, No vamos final ver. não sabe, Vamos mas ver. atenção. Assim, Mas é. no Terresco, brevemente vos vai acontecer o mesmo. Mas olha também. uma coisa, atenção que o Bruno Carvalho é o presidente, mas há mais elementos da direção, não é? Claro, E tem, por exemplo, pessoas como o Vicente Moura, Sporting, Vicente sim, Moura, sim, que são, O sim. Sporting já não vai são ter tão que começar jovens uma vida assim, nova, claro. mas não vamos, assim, se o Sporting, imagina, se perde com o Braga na próxima jornada, entrar com o pé esquerdo da direção não tem culpa nenhuma, não é? Entrou há 5 dias, mas para muitos sócios, naquele dia, no dia seguinte, vai ser, pá, já... Não vai, não. Não vai, porque já estão habituados. É o estado de graça, e há um estado de graça. Já Olha estou aqui, habituado. a esperança, já estou não é por isso que resignado. estas foram as terceiras Qualquer eleições mais- derrota do Sporting contra qualquer equipa Isso é não é- sempre isso mau não- e os sócios nunca veem com um bom tom a derrota. Sendo agora, após as eleições do Bruno É Carvalho, é indiferente. Isso, É é. indiferente. Mas- Não vai ter Quer dizer, muito naquele primeiro significado. dia, segundo dia, claro que depois... Não vai ter Tem significado. um estado de graça Mas, que vai, mas, vai, mas está vai durar essa descansado, paleta. está descansado que é Vai, mais vai, fácil, vai. é mais fácil vocês perderem com a Académica do que se podem até perder com o repara uma Braga. coisa, esta direção que toma posse só pode preparar a próxima época. Nesta época não há nada a fazer, não há nada a fazer. Não, É o que é, o lugar da Liga Europa, temos que atingir a Liga Europa. Sim, mas não vai mexer no nível de esta de direção entradas, tem de influência, treinador. Não, desculpa, tem influência. A direção? A direção tem influência na equipa, na motivação dos jogadores, no Tem que só discurso. tinha que pagar os ordenados, sim, tem que Não é? pagar. Que- senão- Mas tecnicamente... Se pagarmos os ordenados, já vai jeito. Houve, mas aqui o Sporting tecnicamente nunca tem teve um mandato complicado, não é? O Não, Sporting atenção. tecnicamente nunca teve, nunca ficou desfalcado. O Sporting precisa é de moral, precisa é de Mesmo força, de tecnicamente nunca anímica, jogou. Este ano motivação. tens de concordar que este ano o Sporting nunca jogou, nunca fez um jogo de encher o olho do jogo todo. Nem nós nem vocês. Não, Ao lado do Sporting. Ou não encheu Não. o olho, digamos, encheu o olho contra o Porto. Não encheu o olho, não não, encheu o não, olho, não, fez o que não. pôde fazer. É que o fez Sporting o é que uma pôde. condição. Acho que sim, para a equipe que o Fez- Sporting fez- tem este ano. Oh, Rui, não queres que o Sporting jogue como ao Porto e como ao Benfica. Não vais pôr o Mas Sporting vocês, olha, a tomar- vocês estão a falar muito, vocês o máximo que se arriscam a ganhar este ano é o segundo lugar. o máximo. Sim, a Liga Europa, a Taça da Liga, a Taça da Liga foram repescados à base de muita máfia que ninguém percebeu como é que lá foram parar outra vez. Não, eu não percebi. Outra vez, já Não. estou aqui. Está Queria nos explicar outra estatutos. vez. Está nos estatutos, Taça de Portugal, adeus. Campeonato, goodbye, não é? Já Goodbye? Sim, já foste. Bora para o campeonato, ou ainda achas que tens... Mas achas que não tens esperança? mas há aqui uma grande diferença em relação, por comparação às eleições anteriores. É que esta foi pacífica. Vocês recordam-se quando o Godinho Lopes ganhou? Foi logo no dia seguinte. Primeiro foi o Godinho É que nem Lopes, temos depois nada os graça. votos, não houve. Não, exatamente, porque houve ali a questão dos E votos. é? há uma por coisa exemplo, aqui que é importante. Mas houve ali uns votos meios obscuros, não é? Não foram. O miúdo para chegar a Aliás, presidente teve que ganhar 2 vezes. Eu dou valor nisso. Estás a Eu dou valor perceber? nisso. Acho Eu acho- que eu Isso acho é que bom esse ano novo- Acho que ter esse sido ano assim. novo veio criar uma ruptura entre o Sporting que temos tido nestes últimos anos. Eu também dou E valor. se me dissesse assim, se me dissesse Acho que- assim, acho que- assim, olha, querias que fosse para lá uma pessoa mais velha, dos seus 60 anos, uma pessoa já com o nome na banca, se calhar, ou com uma pessoa já com capital, Cheio de e vergonha. que fosse buscar para a área do futebol Brunos de Carvalho ou outras pessoas, eu claro preferia ter no topo da hierarquia do Sporting uma pessoa com um capital financeiro para poder negociar. O Bruno de Carvalho, ele vai buscar o Freitas Lobo, acho que é o apologista e o Tomás. mas o Freitas de Lobo, mas quem é o Freitas de Sei, Lobo? pá, mas acho que é um trunfo que ele Qual? O tem. comentador? Falou, Sim, falou, sim, mas falou. assim, Falou, Não, mas ele já falou não sei hoje, o se Freitas está- Lobo também já falou hoje, diz que em princípio está Sim, mas vamos ver. Mas com que função? abaixo Com do que diretor função? desportivo. Não, abaixo do a Inácio. função é Abaixo do olheiro, para perceber como é que os jogadores... que Abaixo os do jogadores Inácio, não sei se é olheiro, não é só olheiro. Sim, mas sem falar, ele vai ser um consultor, não é? Ele vai dizer 4-3-3, 4-2-2, Não sei, não, se 4-1-2. O que é que achas que o Pá, que levem também o Rui Santos. Não, esse vai para o Benfica. Esse é benfiquista. Tem cuidado com os benfiquistas. Do coração, não é? E esse de coração não tem nada. Olha, tu achas que o presidente, o novo presidente eleito, o que é que ele devia fazer? Qual é o dia seguinte para ele? Qual deveria ser Rui, o calendário? É o que ele disse nas entrevistas que têm dado após
ter ganho, ou o pseudo ganho, que é falar com as bases do clube, falar com a banca. E falar o quê? Então, o clube vai ter que falar com as pessoas responsáveis pelas modalidades ou seja, vai ter que se inteirar da realidade do Sporting. O Bruno Carvalho não conhece o Sporting por dentro, ele conhece por fora, vai falando aqui ou ali, mas não conhece por dentro os problemas do clube, não é? Ele vai ter que falar com as pessoas, vai ter que criar a sua equipa, não é? Vai ter que começar a trabalhar dentro do clube, com os vários departamentos, e vai ter que falar com o banco, e isso vai ser muito importante, como é que ele vai conseguir gerir esta... Por exemplo, sabes que o Godinho Lopes, acho eu, pelo menos é um mérito que se deve reconhecer, é que tem uma equipa que tem jogadores com o mercado. Há vários jogadores... Desvalorizados todos. Porquê? Não, precisavam de ir para o Porto para ser entraram no Sporting. Não, desculpa. Quando entraram no Sporting, apesar de tudo, o Godinho Lopes disse publicamente que usou 18 milhões por ele. Se vendeu por 10, desvalorizou. Não, desculpa lá. Interessa o preço que ele vendeu, e comprou porque ele vendeu. Sim, e podem ter ganho 4 milhões. Podem ter ganho 4 milhões. Podem ter ganho. Sabes quanto é que ele valorizou 6? Quanto é que o Sporting recebeu? Recebeu 35%. E o resto? Podem ter sido vendido, digamos, não ter levado. Podem ter levado ao máximo o potencial do jogador. Não, mas essa parte agora de vender jogadores. Quando falas em pagar vender salários. uma das joias da Croa, da Croa como foi, não é? Ou como era, e para ter um lucro de 4 milhões, isto não estás a falar em venda de jogadores. A venda de jogador é ganhar 20 ou 30 ou 40 milhões. Isso sim. E o Sporting não tem muito mais para vender. Não temos muito mais para vender. Quanto é que achas que o Carrilho vale? Cláusulas de rescisões dos jogadores do Sporting andam todos na ordem dos 20, 30 milhões. milhões. O que interessa depois se vais vender por 10. Vitor, isso era a política de antigamente. Não foi agora, a semana passada. Mas não foi o Bruno Carvalho, foi o Godinho Lopes. O Sporting precisava. O problema está aqui a causa. Porquê é que isto aconteceu? Porque o Sporting precisava de capital. E este não vai precisar? Depende da forma como ele vai utilizar esse capital. Vamos falar para a frente. Pois, a minha pergunta era não essa, é se, aproveitando, digamos, a colocação que existe para esses jogadores, se deve, enfim, resolver os problemas financeiros com a venda de jogadores. Se tiver que ser, e buscar então os tais jovens eu estou a ver com 2 ou 3 e vendia o resto, tudo, ia tudo embora. E onde é que ia buscar a academia, ia buscar lá fora mais 2 ou 3. Não tinhas hipótese. Não, era resultar na mesma, deixava o Sporting estar cá em cima. Eu estou a ver acontecer ao Presidente do Sporting que aconteceu este governo quando tomou posse. Que veio logo passado uma semana de falar num buraco descomunal e não sei o quê. Estou mesmo a ver qual que vai acontecer. Porque assim, olha, eu concordo. eu acho que ele vai ser, se calhar nós todos surpreendidos pelos números e pelo estado em que está o clube. Claro, exatamente, é um buraco. Andar a correr contra o tempo. Tem números esse buraco? 100 milhões. Foi 100 e tal milhões, foi o Não estou a falar o buraco, estou a falar. Eu estou a falar do dinheiro imediato. 500 milhões. Não. Isso é o Benfica. 400 e tal milhões. O Sporting, 400 e tal milhões. Não, é assim, estamos a falar de coisas diferentes. 400 e tal milhões. O passivo pode ser visto de várias vertentes. Podemos falar o passivo anunciado no último relatório de contas do Sporting, o trimestral ou semestral, se não me engano, o relatório foi de 270 milhões, não é 400, é 270 milhões. Só que se formos ver do ano, foi um semestral, se formos ver o anual, cresce para esse número. E isto tem a ver com os timings, não é? Estamos a falar do global, do passivo global, estamos a falar do trimestral, estamos a ver quanto é que o Sporting neste momento deve. Quanto é que o Sporting precisava para não ficar a ver nada a ninguém? 400 e tal milhões, é disso que estamos a falar. Estamos a falar de mais nada. Mas eu não estava a falar disso, eu estava a falar de tesouraria, dinheiro imediato. Para acabar a época, estou a falar nisso. O Bruno Carvalho. Quanto? Fala-se em 25 milhões só para acabar esta época. O Bruno Carvalho. Estamos a falar. E numa altura em que as portas estão fechadas, ou então se conseguir financiar, é com juros altíssimos. Mas precisas mais 20 milhões. Precisas 25 milhões para acabar a época, mas precisas mais 20 milhões para até iniciar a próxima época. Aquela fase da pré-época, tens de pagar os empregados que lá estão todos. Sem falar em aquisições, sem falar em nada. Olha, eu não me preocupo com nada disso. Não me preocupo. Não me preocupo. Olha, o Porto também vai à banca. O Porto também vai à banca. Também faz empréstimos à banca. O Benfica também faz. Todos fazem. O Bruno Carvalho disse agora que já tinha. Deixa-me só dizer uma coisa.
Já tinha acordado com os bancos, foi o que ele disse, que já tinha acordado com os bancos o reforço financeiro que o Sporting necessitava até o final. Reforço financeiro? Sim, o capital mais necessário. endividamento? Sim, não, claro. Queres ter uma coisa? E agora, não me acredito nisso. eu disse sim. A Não me UEFA, acredito. posso dizer uma coisa? Antes das eleições. Ainda hoje saiu uma notícia, que o Pedro sabe, que tem a ver com o BCP, que nos quer encostar à parede e quer tentar cobrar o dinheiro. Mas é assim, é muito simples. Se o Sporting... Posso explicar? O está entalado, Se o Sporting... a gente sabe. Posso explicar? Qual é o interesse dos bancos? Posso É que o explicar? Sporting pague o dinheiro que deve. De preferência com Mas juros. o interesse dos Se o bancos é Sporting assim. disser assim, meus amigos, não há dinheiro para ninguém, não pagamos. Eu acho que vocês Não é? atingem- Esse é que é o problema, é que vocês não estão a pagar. Vocês, Não estamos a pagar. vocês atingiram Os e vereadores do BCP acima estão a dizer, então meus senhores, vocês não estão a apertar com os Como é preços. óbvio, o Sporting não paga, se o Sporting precisa de vender jogadores para pagar Eu ordenados, só como é que há de pagar? posso só dizer isto, Sim. agora Agora só está- comentar disso, e se calhar não estás a par. O que é que acontece? A UEFA, no início do ano, tu sabes que pegou em Lá 20 vens clubes, tu com pegou em 20 clubes quem deve em dinheiro. relação ao fair play O desportivo. Sporting, o ano Ao fair play passado, financeiro. saiu aquela lista que devia e não devia nada. Foi um erro da UEFA. Não O foi Sporting erro, tem as Não, contas mas todas em dia. deixa-me Posso explicar? ouvir. É assim, a UEFA no início do ano, por causa do fair play desportivo financeiro que vai entrar em vigor já nesta época a seguir, o que é que fez? Pegou naqueles 20 clubes potencialmente que estavam em cumprimento. Potencialmente, mas como ainda não foi aplicada a regra, não estão. Mas E o que é que lhes fez? estás a dizer onde é que foste buscar O essa Sporting, informação? Onde é que foste buscar essa desses 20, informação? fui aos jornais, à comunicação social. Eu posso Não conheço. provar isto. O Sporting, daqueles clubes todos, era o clube mais mediático, ou seja, mais forte. Isso é O Sporting em 3 meses. Europeu. Estás a falar... Dívidas a fornecedores, ou seja, Sim, tu tens de ter sim. aquele, não podes fugir àquele orçamento que tens. A UEFA avisou o Sporting, multou, até acho eu, o Sporting Tu não sabes, cumpriu com os prazos. A UEFA E a veio, UEFA retirou, a a UEFA página veio pública pedir veio dizer- desculpa. A UEFA veio, depois de ter publicado isso, veio pedir desculpa ao Não veio pedir Sporting nada, estás a enganado. dizer que o que tinha lá colocado tinha sido um erro. Não O tinha Sporting sido não tinha estás nada a enganado. ninguém. Estás enganado. Desculpa. Então o que é que dizia? Estás enganado. na tua Diz que o versão? Sporting devia, sim senhora, Oh. mas teria 3 meses para pagar e o Sporting Ok. regularizou aquilo e a UEFA veio, que o Sporting pediu, Validar na a página situação. deles da UEFA, dizer o Sporting está, já regularizou a situação, está fora disto. A UEFA precisa de mostrar agora, porque vai entrar agora em vigor. Mas não é só o vai Sporting, ter é que o fazer Porto, 100. são todos os clubes. Vai ter que fazer 100. São E todos daqueles os 20 clubes. clubes que é os que estão. Não são os 20, são todos os clubes. A cabeça do Sporting está Desculpa. mais apetecível. Pedro, não Não são só os 20, são todos os clubes. São todos os O que é clubes. isso do fair... Nenhum play clube financeiro, pode entrar na UEFA financeiro, o que é isso? não Tens cumprindo as suas 200 obrigações milhões, tens de ter financeiras. receitas de 200 milhões para investir 200 milhões. Não pode ter receitas de 200 milhões e investir 800 milhões. Tem que ser igual? Ser igual. O que acontece? Vais-me dizer, a Manchester City isso é impossível. O que é que Manchester City faz? Quem é que são os donos do Manchester City? É a Al Ittihad, a empresa de aviação lá das Arábias. Eles fazem uma adenda ao contrato de patrocínio e é preciso 400 milhões para contratar jogadores. E eles fazem, esse ano, dão de patrocínio mais 400 milhões. E Mais então- receita? Mais receita? Real. Dá, exatamente. Real. Dá para fazer, dá para compensar. E eles conseguem fazer essa estratégia. Estás a confundir. Os O clubes que como tu o estás a Porto, dizer, Benfica e o que tu estás a Sporting. dizer, o que Sim. tu estás a dizer não tem nada a ver com o que o Sporting, com a lista do Sporting Tem. devia. Não, Tem. não. O que a UEFA obriga é que todos os clubes que entrem nas competições europeias tenham uma folha de pagamentos limpa, ou seja, nenhum clube pode. Nenhum Ultrapassar. clube. Tem que ter um orçamento, Não, desculpa, claro, não é, pode. eles não querem saber do orçamento, Querem. querem é saber que nenhum clube. O orçamento é o que tu tens Desculpa, para pagar aquela nenhum época. clube entra nas competições europeias com dívidas a terceiros. Sim. Ponto final. O resto é conversa. É isso que se não, precisa não, dizer. O Sporting vai Então se pagar tens os 400 receitas milhões. 300 e gastares 400, como é que fazes? Estás a ver 100. Imagina que tens faturas nem o Sporting, emitidas. nem o Oh, Rui, Benfica, nem ninguém, imagina não é? que tens faturas emitidas para pagamento. Essas faturas não são pagas. Só está a falar de que tesouraria? Tesouraria, exatamente. Essas faturas não são Liquidez, pagas. liquidez. Se houver faturas por pagar, emitidas por pagar, esses clubes a UEFA diz, meus amigos, vocês não podem entrar nas Diz-me uma competições coisa. europeias. Não. Estamos a falar de Quem é- faturas não, não, emitidas. não, não. Não estamos a Não, falar não, de plafons. O fair play financeiro não é isso. Não. O fair play financeiro que falar não é isso. Quem é que confere isso? O fair play financeiro, claro que não. O Estado Não é de hipótese. tesouraria de um clube.
Ah, Rui, não sei, É um não sou- fornecedor não de sou- zero, não sou- será- não sou- será- não será- sou será- fiscalista. a Troika- dizer a Troika que não também. pagar. Não sou fiscalista. Não, É a Troika que não. passa. Não tem nada a ver com isso. Ele teve cá Fair play financeiro 3 não tem nada semanas a da ver última com vez. isso. Fair play financeiro tem que tu dizes. Este ano tem 400 milhões. Desculpa, tu consegues saber isso? Se alguém disser que não pagar- vais aos recibos das Isso, faturas sabes que é emitidas e recebidas. engenharia financeira. Claro, então, mas isso é Não, isso é engenharia financeira. tanto E o é que certo isso é que o aconteceu. Vítor disse é que o BCP está a apertar o Sporting Eu meti-te no Facebook. e a UEFA, e a É UEFA, notícia. e a UEFA, exatamente, e a UEFA, o que é que está a dizer? Meus senhores, se o Sporting está aqui, um dos nossos, que nós temos aqui como exemplo, para poder mostrar, não está a cumprir, vamos mostrar. É esse o medo, eu digo-te já. O Sporting, e o Bruno Carvalho já disse isto, o Sporting não está tão longe da insolvência quanto isso. Atenção, a coisa pode de um momento para o outro escapar. Vamos Pensa aqui que a esse de um ver momento para o aqui outro, uma se coisa eles muito pagam, seriamente. É ou assim. então como é que é? Benfica deve 400 milhões, o Porto deve 400 milhões e o Sporting, imagina, estão os três iguais. É lógico que o Sporting é o clube que menos capacidade tem. Claro, os ativos básicos Não é? valem 300, os nossos valem 300. Aliás, eles só valem a quebra, 50. eu fiquei Só os surpreendido, receitos, só a tem menos quebra receitos, tem dos menos sócios tudo lá, é tem menos abismal. receitos, não é hipótese. Eu Os não outros sabia, por portugueses. acaso, Não há 30 nada, mil não. sócios. E o Sporting não consegue Nossa, transmitir, a Academia do Sporting não gera, neste momento não gera dinheiro. O Sporting tem uma. Não gera O Sporting, dinheiro, o não Sporting tem. Não sei. O Sporting tem uma A vantagem. de Nani, Calma, Falcão, mas o Sporting tem uma Há 10 vantagem. anos. Vamos ver. O Sporting tem uma vantagem que resulta, a meu ver, das dificuldades que também atravessa, que é o facto de não ter poder de aquisição de jogadores, está a lançar, ainda esta época, uma série de jogadores miúdos para a equipa principal. Pode acontecer muito bem que estes jogadores se venham a transformar em bons ativos de Sporting. Jogaram Estou a falar a jogar Ah, onde? Rui, porque é que é importante? Jogaram onde? Mas No não, eles Sporting. tinham que estar na Liga Europa, na Liga dos Campeões, para se mostrarem, para se valorizarem, têm que jogar do quinto lugar para cima, não pode ser para baixo. Hoje vinha Tá bem, mas hoje vinha não quer dizer que seja no primeiro ano. hoje Sim, não, seja não. no primeiro ano. Mas Mas já Agora é uma assim, equipe- será que o Sporting Clube, os sócios aguentam 2 ou 3 anos? Para já, Não sei, para acho já, difícil, para já acho isso. difícil. Hoje, por exemplo, hoje vinha a notícia de um jogador do Braga, que interessa ao Lazio, e um do Guimarães e um do Sporting, que era o central Nós do no Sporting, ó Rui, no Quer dizer, estamos a falar, os clubes cada vez estão mais abertos Ó, Vitor, também. e eles Ó, vêm Rui, cá o buscar, eles vêm cá, Sporting- atenção, o eles Sporting vêm tem um 18 grupo- anos, eles alinham Este logo estás a o espaço, esquecer- estás a alienam esquecer logo o espaço. também. O Lazio não lhe interessa Sabe, acabar para o Porto, que sabe que aí vai pagar muito mais caro também. O Sporting, Exatamente, vocês mas não vão- estou a dizer, isso eles vêm aos saldos. Não É um pouco, Eles é um pouco, olham é um os pouco saldos em esse, Portugal é um pouco e vêm esse. todos. O É um pouco Sporting, esse. o Sporting tem um grupo, tem um núcleo. Para acabar, Só para terminar, o Sporting, o Bruno Carvalho, tem um núcleo de personalidades sportinguistas que no fundo lhe dão o arcabouço, não é financeiro, mas o aval para falar com a banca. Ou seja, o Bruno Carvalho, se for sozinho à claro, banca, é uma a coisa, banca claro. não quer falar com ele, mas se ele atrás de lá 4 ou 5 Sim, claro, tem uma abertura maior. magnatas, Sim, sim, sim. sportinguistas, estamos a falar disso, e o Sporting tem esse Há esse quanto núcleo, tempo é que esses magnatas ok? andam-se a arrastar? Não. Faz falta, Quantos magnatas é que já têm o problema, atrás? o problema é que nós Quem? tínhamos, o problema é que nós tínhamos o Godinho Cada Lopes. presidente O leva problema é que nós faz tínhamos o Godinho Lopes. falta, nunca uniu os sportinguistas. Exatamente. E se houver alguém com capacidade de união, É. as coisas ficam mais fáceis. Deixa-me só ressalvar uma Mas coisa. não é uma tarefa fácil. Atenção, Não é uma deixa-me tarefa só fácil. salvar uma coisa. Só Para mim, acabar o Bruno mesmo. Carvalho é o presidente ideal para o Sporting. Neste momento não vejo Não é? ninguém que seja melhor Havia- visto do havia- do dos clubismo. três, O conceito apresentaram. seria um desastre. Era a Seguramente, continuidade. Era a seguramente. continuidade. É. Muito bem, chegamos ao final da primeira parte. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Voltamos já, dentro de momentos. Até já.